O campo de concentração de Dachau, o primeiro criado pelos nazistas em março de 1933, tornou-se um símbolo do horror do Holocausto e um modelo para os campos subsequentes. Durante os anos de sua operação, aproximadamente 41.500 pessoas morreram atrás do arame farpado. Após a libertação deste lugar infame em abril de 1945, os crimes cometidos pelos seus guardas não ficaram impunes. Meses depois, em novembro do mesmo ano, teve início um julgamento contra 40 membros das SS que conseguiram sobreviver. Ao contrário dos julgamentos de Nuremberg, que se centraram no alto comando nazi, este processo centrou-se nos perpetradores diretos das atrocidades. A maioria deles enfrentou a pena capital, pagando com a vida o preço por suas ações. Dachau apenas simbolizou o sofrimento de milhares de pessoas, mas também a busca por justiça no final da guerra. O inferno de Dachau: tortura, morte e experimentos. À medida que o regime nazi avançava no seu domínio sobre a Alemanha, Dachau tornou-se um centro onde foram perpetradas inúmeras atrocidades, incluindo experiências médicas. Dentre os experimentos realizados, os estudos sobre hipotermia e descompressão se destacam pela subbrutalidade e pela falta de ética. Os médicos da SS, liderados por figuras como Sigmund Rascher, implementaram estas práticas sob o pretexto do avanço do conhecimento científico. Vindo de uma família burguesa, iniciou seus estudos de medicina na Universidade de Munique, obtendo seu diploma pouco antes da chegada do nazismo ao poder. Na década de 1930, o médico ingressou no Partido Nacional Socialista e mais tarde foi admitido nas fileiras da SS. Sua proximidade com o governo o levou a interagir com Heinrich Himmler. Em 1942, durante a guerra, começou a realizar experiências médicas em Dachau, claro, protegido pelo apoio de Himmler e da estrutura do regime. Com tudo isto, estas investigações foram motivadas mais por uma ideologia de desumanização do que por um verdadeiro interesse científico. Através destas experiências, os prisioneiros foram submetidos a condições extremas que causaram um sofrimento indescritível e, em muitos casos, a morte. Em estudos de hipotermia, Rascher mergulhou prisioneiros em tanques de água gelada para ver como seus corpos reagiam a temperaturas extremamente baixas. O objetivo declarado nos relatórios era investigar métodos para proteger os pilotos alemães que caíram em águas frias durante a guerra. No entanto, esses testes foram realizados sem qualquer consideração pela vida dos sujeitos experimentais. Os corpos atingiram temperaturas corporais entre 27 e 29 graus Celsius, causando tremores incontroláveis, perda de consciência e, eventualmente, morte. Este homem observou os efeitos do resfriamento, observando detalhes sobre frequência cardíaca, respiração e movimentos musculares. As pessoas sofriam diante de seus olhos enquanto ele se limitava a usar caneta e caderno. Estima-se que cerca de 300 pessoas foram submetidas a estas experiências, das quais mais de 100 não sobreviveram. Rascher até tentou técnicas de ressuscitação, que incluíam métodos aberrantes como o calor animal, uma prática que envolvia colocar mulheres nuas ao lado de prisioneiros para transferir calor através do contato físico. Este método, além de obsceno, era totalmente ineficaz. Paralelamente, os experimentos de descompressão focaram na simulação das condições extremas de altitude enfrentadas pelos pilotos de caça. Numa câmara de descompressão projetada especificamente para esse fim, os presos eram submetidos a pressões equivalentes a altitudes de até 20 quilômetros. Os efeitos destes testes foram devastadores. Os indivíduos sofreram convulsões, perda de consciência, hemorragias internas e externas e, em muitos casos, morte agonizante devido à falta de oxigênio. As cenas resultantes foram tão brutais que até mesmo alguns guardas tiveram dificuldade em suportá-las. Quase 80 pessoas inocentes morreram diretamente como resultado destas experiências, que foram realizadas sem qualquer consentimento ou possibilidade de sobrevivência para muitos. Rascher documentou todos os detalhes das reações fisiológicas, argumentando que o seu trabalho contribuiria para melhorar a sobrevivência dos aviadores alemães. Segundo ele,
Sob o regime nazista, a ciência avançou em ritmo acelerado. Além dos estudos mencionados, foram realizados testes com água salgada para avaliar se os humanos conseguiriam sobreviver bebendo apenas água do mar, o que, nem é preciso dizer, levou a mais mortes. A falta de qualquer regulamentação ética ou científica transformou os cativos em meros objetos de estudo, eliminando toda a humanidade no processo. A natureza desumana destes procedimentos não passou despercebida. Contudo, o apoio incondicional de Himmler e do aparato de propaganda nazista silenciou qualquer crítica. Chegou a enviar relatórios diretamente ao líder das SS, que considerava a sua investigação fundamental para os esforços de guerra do Terceiro Reich. Mas em 1944 a sorte de Rascher começou a mudar. Acusações de corrupção e comportamento desleal surgiram dentro das SS, o que enfraqueceu a sua posição e acabou por levar a sua ordem de assassinato pela mesma organização. Houve também a tortura e o tratamento cruel que os presos recebiam dos guardas. Para começar, os prisioneiros foram transportados para o campo em vagões de carga, superlotados e sem acesso a comida ou água durante dias. Ao chegarem, foram despojados de seus pertences, barbeados e obrigados a ficar nus para um processo de desinfecção. As condições de vida eram extremas. Os quartéis estavam superlotados e careciam de medidas básicas de higiene, o que contribuiu para a propagação de doenças e o enfraquecimento físico dos presentes. O trabalho forçado foi uma das principais ferramentas de tortura em Dachau. Desde a sua inauguração, os presos foram obrigados a realizar trabalhos exaustivos, como construção de infraestrutura e drenagem de pântanos. Com o tempo, este esforço foi canalizado para a produção industrial, especialmente de armas, destinada a apoiar a economia de guerra do Terceiro Reich. A jornada de trabalho ultrapassava as 12 horas diárias, com escassa alimentação que não permitia a recuperação física. Muitos cativos sucumbiram à exaustão, doenças e acidentes de trabalho, transformando o trabalho numa forma de extermínio lento. Como se não bastasse, a violência física fazia parte integrante da vida cotidiana ali. Os guardas SS usavam cacetetes para bater nos prisioneiros em diferentes partes do corpo, incluindo as solas dos pés e das mãos, como método de controle e humilhação. Este abuso não fazia distinção entre jovens ou idosos e era frequentemente acompanhado de outras formas de abuso. Além disso, foi implementada tortura sônica, utilizando alto-falantes para tocar música alta, como marchas militares e canções patrióticas, a fim de atordoar, desorientar e quebrar o moral. Essa prática também serviu para camuflar os gritos dos torturados. As execuções sumárias foram outro elemento constante na dinâmica do campo. Os presos eram conduzidos ao pátio do bunker ou ao campo de tiro, onde eram fuzilados sem julgamento prévio. Mais de 4.000 pessoas morreram desta forma, em procedimentos que procuraram incutir medo nos reclusos e eliminar qualquer possibilidade de resistência. Os procedimentos de execução em Dachau seguiram um padrão estabelecido. Primeiro, foi feita uma seleção, identificando aqueles que estavam muito fracos ou doentes para trabalhar. Estes indivíduos foram transportados sob estrita vigilância para as áreas designadas para a sua execução. Uma vez lá, eles foram alinhados e executados de forma rápida e brutal. Os corpos das vítimas foram posteriormente cremados em crematórios ou enterrados em valas comuns, numa tentativa de esconder as provas destes crimes. Para os sobreviventes, os efeitos físicos e psicológicos das experiências representaram um fardo que muitos dos sobreviventes carregariam consigo para o resto das suas vidas, afetando não só o seu bem-estar individual, mas também a sua capacidade de reintegração plena. Sociedade depois da guerra. As consequências físicas desses experimentos foram devastadoras. Os presos submetidos a testes de hipotermia, que envolviam imersão em água gelada por períodos prolongados, sofreram danos irreversíveis em seus corpos. Alguns sofreram necrose dos membros, levando a amputações, enquanto outros ficaram com graves consequências internas, como danos a órgãos vitais ou distúrbios do sistema nervoso. Da mesma forma, experimentos de descompressão causaram lesões internas graves devido a mudanças repentinas na depressão, incluindo hemorragias cerebrais e pulmonares. Estas lesões foram muitas vezes fatais,
e os que sobreviveram ficaram com deficiências físicas que limitaram gravemente as suas atividades diárias. A dor física foi uma constante para muitos dos sobreviventes. Aqueles que foram submetidos a procedimentos invasivos, como punções em órgãos vitais ou exposição a condições extremas, sofriam de dores crônicas persistentes. Condições crônicas de saúde, como problemas respiratórios, doenças cardiovasculares e distúrbios músculo-esqueléticos, foram agravadas pela desnutrição e maus tratos durante o seu encarceramento, enfraquecendo ainda mais os seus corpos. No nível psicológico, os sobreviventes dos experimentos enfrentaram um trauma igualmente avassalador. Um dos efeitos mais comuns foi o transtorno de estresse pós-traumático, manifestado na forma de flashbacks recorrentes, pesadelos e ansiedade intensa. A desumanização sofrida, aliada à perda de entes queridos e ao ambiente constantemente ameaçador nos campos de concentração, levou muitos a desenvolverem graves sintomas de depressão e ansiedade. Os sobreviventes muitas vezes sentiam-se emocionalmente desconectados, incapazes de encontrar um propósito nas suas vidas ou de formar relacionamentos significativos. Muitos dos sobreviventes acharam extremamente difícil falar sobre as suas experiências, quer por medo de serem compreendidos, quer por causa da profundidade da dor associada às suas memórias. Em alguns casos, o estresse emocional também gerou conflitos no seio das famílias, especialmente quando as gerações mais jovens não conseguiam compreender plenamente o impacto do trauma dos seus pais ou avós. Como se não bastasse, pesquisas mostram que os efeitos do trauma podem ser transmitidos de geração em geração. Os filhos dos sobreviventes muitas vezes cresceram num ambiente marcado pelo silêncio, ansiedade ou emoções não expressas, o que contribuiu para o surgimento de sintomas relacionados com o trauma neles próprios. Este fenômeno, conhecido como transmissão transgeracional de trauma, deixou profundas marcas emocionais nas famílias dos sobreviventes, perpetuando a dor e a angústia muito depois do fim do Holocausto. A vida diária daqueles que sobreviveram às experiências de Dachau foi um desafio constante. A falta de apoio adequado, tanto médico como psicológico, exacerbou as suas dificuldades. Muitos deles enfrentaram discriminação ou estigmatização nas suas tentativas de reintegração na sociedade, especialmente num mundo que preferia em grande parte esquecer o passado em vez de enfrentá-lo. Nas décadas que se seguiram à guerra, as histórias e testemunhos dos sobreviventes começaram a ganhar maior atenção, destacando a magnitude das atrocidades cometidas e os seus efeitos duradouros. Executado em nome da lei, o julgamento de Dachau. Os julgamentos de Dachau, realizados entre novembro de 1945 e agosto de 1948, representaram uma das primeiras tentativas de justiça internacional após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Estes processos judiciais, levados a cabo pelas forças norte-americanas, tiveram lugar no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Daí o nome da série de processos. O objetivo principal era julgar criminosos de guerra nazistas capturados em áreas ocupadas pelos Estados Unidos. Ao contrário dos julgamentos de Nuremberg, que envolveram as 4 potências aliadas e se concentraram nos líderes mais proeminentes do Terceiro Reich, estes julgamentos tiveram um âmbito mais amplo, incluindo oficiais, guardas e funcionários de baixa patente implicados em crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e agressão. O primeiro julgamento de Dachau ocorreu entre 15 de novembro e 13 de dezembro do ano em que a guerra terminou. Neste processo, um total de 40 pessoas foram acusadas de crimes de guerra relacionados com o próprio campo de concentração e os campos anexos. Os réus incluíam homens e mulheres e ocupavam vários cargos na administração do campo, desde altos funcionários até prisioneiros que foram forçados a colaborar com os nazis. Entre os principais réus estava Martin Gottfried Weiss, que havia sido um dos comandantes do campo. Além disso, esteve envolvido na administração de outros campos, como Neuengamme e Majdanek, o que aumentou a sua responsabilidade por crimes cometidos em vários centros de internamento. Durante o seu julgamento, o desgraçado adoptou uma atitude defensiva, tentando dissociar-se das execuções que foram levadas a cabo naquelas circunstâncias.
afirmou que as ordens de execução foram dadas por autoridades superiores, o que implica que simplesmente as cumpriu sem ter responsabilidade direta pelos crimes. No entanto, a sua tentativa de se distanciar da responsabilidade não foi suficiente para evitar a sua condenação. O tribunal considerou-o culpado de crimes de guerra, especialmente pela sua participação na morte de prisioneiros e nas condições desumanas em que viviam. Junto com ele, foram acusados outros altos funcionários da administração do campo, como Rudolf Suttrop, vice-comandante, e Johann Kick, que chefiou a seção política. Joseph Jarolin, um oficial do campo, foi apontado pelo seu envolvimento nas execuções, enquanto Friedrich Wilhelm Ruppert, responsável pela custódia dos presos, também enfrentou acusações pelo seu papel em abusos sistemáticos no campo. Além de membros da administração do campo, vários médicos foram processados, incluindo Hans Eisele, que participou de experimentos, e Wilhelm Witteler e Fritz Hintermeyer, que também atuaram na área como médicos. Klaus Schilling, médico tropical e chefe da Estação Experimental da Malária, também foi acusado de participar nestas experiências desumanas. Por outro lado, vários prisioneiros que foram obrigados a trabalhar para os nazis em cargos de supervisão, conhecidos como capos, também fizeram parte do julgamento. Além dos réus que trabalhavam diretamente em Dachau, alguns comandantes externos dos campos e outros membros da SS foram processados, como Johann Eichelsdörfer, Arno Lippmann e Otto Schulz, que representavam a Deutsche Ausrüstungswerke, empresa que fornecia equipamento militar aos campos. Dos 40 acusados, 36 foram condenados à morte. 36 condenados à morte, 23 foram executados por enforcamento em 28 e 29 de maio de 1946. As execuções foram realizadas no próprio campo de concentração, numa área que já havia sido utilizada para outros atos de violência durante a guerra. O enforcamento foi o método de execução escolhido e foi realizado sob rigorosas medidas de segurança. Os condenados foram previamente informados do seu destino e autorizados a despedir-se dos seus companheiros de prisão antes de serem levados ao local da execução. Claro, uma das mortes mais esperadas foi a de Martin Gottfried Weiss, conhecido como o Demônio de Dachau. Ele foi executado no segundo dos 2 dias previstos para os condenados. Antes de sua execução, ele pronunciou suas últimas palavras, que refletiam sua profunda lealdade ao Führer e tudo o que seu poder implicava. Eu morro pela Alemanha. Esta declaração sublinhou a sua ideologia e a sua fiel adesão aos princípios do nazismo, mesmo nos seus últimos momentos. Tal como ele, Otto Fürchner, comandante do campo de concentração de Kaufering, foi executado nesse dia, juntamente com outros oficiais nazis. Este comandante foi condenado à morte por sua participação nas evacuações forçadas de cativos e nas terríveis marchas da morte. A presença de testemunhas, incluindo oficiais militares dos EUA, oficiais judiciais e alguns condenados que sobreviveram às atrocidades cometidas no campo, serviu para garantir que o julgamento foi realizado de acordo com a lei e com o devido respeito pelos procedimentos judiciais. Deve-se notar que algumas das sentenças de morte não foram executadas. Alguns foram reduzidos a 16 e 20 anos de prisão, enquanto outros foram modificados para penas de prisão perpétua. Um exemplo do primeiro tipo foi Sylvester Philibok, oficial de abastecimento do campo de concentração. E o segundo caso, o Dr. Hans Eisele, falecido em 1967, após ter fugido para o Egito. Mas não foram apenas os algozes de Dachau que foram julgados neste grupo de julgamentos. Depois vieram outros, associados a acontecimentos diversos. Um caso especialmente notável foi o julgamento do massacre de Malmedy, iniciado em 12 de maio de 1946. Neste julgamento, 74 membros da Waffen-SS foram julgados pelo assassinato de prisioneiros de guerra americanos durante a Batalha do Bulge. Este julgamento culminou em 16 de julho do mesmo ano, com 43 sentenças de morte. Sentenças que geraram polêmica devido a alegações de confissões obtidas sob coação. Além disso, 23 penas de prisão perpétua e penas menores foram proferidas a outros réus. Os julgamentos também se estenderam a outros campos de concentração,
como Mauthausen, Flossenbürg e Buchenwald. Em março de 46, 61 funcionários do campo de Mauthausen foram levados à justiça, resultando em 58 sentenças de morte executadas em maio do mesmo ano. Entre 46 de junho e janeiro do ano seguinte, o julgamento relacionado com o campo de Flossenbürg levou a tribunal 52 arguidos, resultando em 15 penas de morte e 25 penas de prisão. No caso Buchenwald, 31 funcionários foram julgados entre abril e agosto de 1947, dos quais 22 foram condenados à morte. No total, essa onda de processos processou 1.672 arguidos em 489 processos separados. Destes casos, foram proferidas 1.416 sentenças, incluindo 297 penas de morte. Esse esforço judicial esteve sob a direção do advogado militar William Denson, que atuou como promotor-chefe, enquanto a defesa foi liderada pelo tenente-coronel Douglas Bates, Jr. O processo judicial em Dachau foi muito detalhado, com provas documentais e testemunhos sobre os crimes cometidos nos campos de concentração, incluindo assassinatos sistemáticos, tortura e experiências médicas realizadas pelos nazistas. Essas provas foram cruciais para a condenação do acusado. Contudo, a natureza dos julgamentos, com a pressão sobre as testemunhas e a falta de uma defesa adequada em alguns casos, suscitou um debate sobre a justiça dos veredictos. Assim, embora estes julgamentos procurassem justiça para as vítimas do Holocausto e de outros crimes de guerra, também foram marcados por críticas relativamente à justiça do procedimento. As confissões coagidas e a rapidez de alguns processos judiciais levantaram questões sobre se todos os veredictos refletiam com precisão a responsabilidade individual do acusado. No entanto, os julgamentos estabeleceram um precedente significativo na história do direito internacional, especialmente na acusação de crimes contra a humanidade. Outro aspecto que diferenciou os julgamentos de Dachau dos de Nuremberg foi o seu caráter mais localizado e menos formal. Enquanto os julgamentos de Nuremberg, organizados pelo Tribunal Militar Internacional, se concentraram nos principais líderes do Terceiro Reich e estabeleceram padrões legais para crimes internacionais. Esses julgamentos foram administrados exclusivamente pelos Estados Unidos e concentraram-se num espectro mais amplo de pessoas envolvidas na barbárie nazista. Da custódia protetora à exterminação, a transformação escura de Dachau. Agora, exatamente como o campo evoluiu. Bem, foi inaugurado em 22 de março de 1933, apenas 2 meses depois de Adolf Hitler assumir o cargo de chanceler da Alemanha. Localizado numa antiga fábrica de munições, a cerca de 16 quilômetros a noroeste de Munique, foi inicialmente concebido como um local para encarcerar prisioneiros políticos, principalmente comunistas e social-democratas, sob a categoria de custódia protetora. Este nome, usado por Heinrich Himmler, escondia o verdadeiro propósito do campo: tornar-se um instrumento de controle e extrema brutalidade. Nas suas fases iniciais, as instalações do campo eram rudimentares e necessitavam de obras de melhoramento realizadas pelos próprios reclusos. Nessa época, era administrado pela SA. Estes tiveram que enfrentar condições precárias desde o início, com acesso limitado a recursos básicos e sujeitos a constante vigilância e agressão por parte das forças SS, que logo passaram a coordenar o campo. Em junho do mesmo ano, Theodor Eicke foi nomeado comandante do campo. A sua sugestão em Dachau tornou-se um modelo posteriormente replicado noutros campos durante o Terceiro Reich, contribuindo decisivamente para a brutal máquina repressiva do nazismo. Desde a sua nomeação, Eicke implementou um sistema organizacional baseado na desumanização e extrema subjugação dos presos. Ele elaborou um conjunto de regulamentos que estabelecia responsabilidades estritas para os guardas e punições severas para quaisquer infrações cometidas por cativos. 11. Estas regulamentações não só buscavam manter o controle absoluto no campo, mas também destruir psicológica e fisicamente aqueles que eram considerados inimigos do Estado. Eicke estabeleceu práticas rigorosas de vigilância que garantiram a aplicação sistemática destas medidas. Com o tempo,
evoluiu de um campo destinado exclusivamente a opositores políticos para um espaço de detenção mais amplo e diversificado. Apesar das condições descritas até agora, inicialmente foi permitida alguma interação entre os reclusos e o mundo exterior, como visitas ocasionais. Não eram frequentes, mas aconteciam. Após acontecimentos como a Noite dos Vidros Quebrados, o acampamento passou a receber judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos perseguidos pelo regime nazista. Este acontecimento marcou também a deterioração do controle relativo sobre as visitas e outros contactos com o que acontecia fora dos seus muros. Da mesma forma, consolidou o controle das SS sobre os campos de concentração. Marcou uma virada na carreira de Eick, que foi nomeado inspetor-chefe dos campos de concentração. Himmler supervisionou pessoalmente a expansão do sistema de campos de concentração e nomeou Eick para sua nova função dentro da estrutura do Terceiro Reich. O líder SS confiou plenamente nas habilidades de Eick desde o início, o que consolidou sua posição dentro do aparato nazista. Além disso, Himmler autorizou a utilização destes campos para experiências médicas desumanas, reforçando a natureza repressiva e genocida do sistema. A partir desta posição, estendeu o modelo de Dachau a outros campos como Sachsenhausen e Buchenwald. A estrutura administrativa implementada por Eick incluía procedimentos claros e meticulosos para o tratamento dos presos, bem como a formação dos guardas, que eram instruídos sob um esquema de disciplina rigorosa e obediência cega. O treinamento dos guardas foi uma das principais contribuições de Eick ao sistema de concentração. 12. Sob a sua supervisão, os membros da SS adoptaram uma mentalidade em que a violência e o abuso não eram apenas permitidos, mas encorajados como ferramentas de controlo. Da mesma forma, a diversificação da população carcerária, que começou com a Noite dos Vidros Quebrados, refletiu a expansão dos objetivos repressivos do Terceiro Reich. Entre os aprendizes de Eick estavam figuras como Rudolf Hess, que mais tarde comandou Auschwitz, um dos mais notórios e temidos campos do Holocausto. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e especialmente após a invasão da União Soviética, o campo assumiu um papel ainda mais sinistro. Durante esta fase, o campo foi utilizado para a execução sistemática de prisioneiros de guerra soviéticos e opositores políticos. O ano de 1942 marcou outro marco na transformação de Dachau. A solução final, o plano nazista para o extermínio sistemático dos judeus europeus, impactou profundamente o funcionamento do campo. Embora não tenha sido um dos principais centros de extermínio, como foi Auschwitz, desempenhou um papel crucial como ponto de trânsito e seleção. Os presos considerados inaptos para o trabalho foram enviados para outros centros de extermínio, como o Schloss Hartheim, na Áustria. Lá, no âmbito do programa de eutanásia do regime, foram assassinados utilizando métodos desumanos como o uso de gás. Durante este período, mais de 2.500 cativos foram transferidos de Dachau para estes centros, onde encontraram a morte. A construção de um crematório e de uma câmara de gás nessas instalações destacou ainda mais a sua transformação em centro de extermínio. Entretanto, as condições de vida das pessoas forçadas a permanecer continuaram a deteriorar-se com o passar dos dias. A fome, as doenças e os abusos sistemáticos tornaram-se características omnipresentes da vida cotidiana no campo, contribuindo para milhares de mortes adicionais. No total, estima-se que por ali passaram mais de 200.000 pessoas durante os 12 anos de sua existência, e mais de 40.000 delas perderam a vida devido às condições já descritas e outras que serão exploradas. Algumas das vítimas mais emblemáticas incluem Martin Niemöller, um pastor luterano que inicialmente apoiou o governo, mas que se tornou um crítico fervoroso quando as políticas de Hitler começaram a afetar as igrejas protestantes. Ele fundou a Liga de Emergência de Pastores em 1934 para resistir à nazização da igreja. A sua bravura levou-o a ser preso pela Gestapo 3 anos depois e, após um breve julgamento, foi preso em vários campos de concentração, incluindo Dachau. Durante sua estada lá, Niemöller enfrentou extremo sofrimento e desumanização, mas manteve sua fé e se tornou um símbolo de resistência espiritual. A sua experiência levou-o a refletir sobre a cumplicidade da sociedade alemã com o regime.
Após a libertação do campo, dedicou a sua vida à defesa do pacifismo e ao reconhecimento do Holocausto, lamentando o seu apoio inicial ao nazismo. Seu famoso poema, First They Came For, resume seu arrependimento e a importância da resistência à opressão. Outro cativo notável foi Titus Brandsma, um padre carmelita holandês, conhecido pela sua firme oposição a tudo o que acontecia na Europa. Em 1942, depois de instar os jornais católicos a não publicarem propaganda nazista, foi preso pela Gestapo. A sua detenção levou-o a várias prisões, incluindo Scheveningen, antes de ser transferido para o campo de concentração de Dachau em 33 de junho. Ali, Brandsma partilhou o seu cativeiro com mais de 2.000 sacerdotes e religiosos, criando um clima de camaradagem no meio do sofrimento. Embora as condições fossem brutais e os presos enfrentassem trabalhos forçados e maus tratos, Brandsma manteve a sua fé e tornou-se um símbolo de resistência espiritual. A sua saúde deteriorou-se rapidamente devido às condições desumanas, levando-o a ser internado no hospital do campo. Em 26 de julho, ele foi assassinado com uma injeção letal de ácido carbólico. Anos mais tarde, o seu legado perdurou. Foi beatificado em 1985 e canonizado 37 anos depois. Finalmente, Joseph Kentenich, fundador do movimento de Schoenstatt, foi preso pelo regime nazista no 41º do século passado, devido à sua firme oposição às suas políticas. Após ser preso, foi enviado para o campo de concentração de Dachau, onde permaneceu até sua libertação. Neste local, que albergava milhares de reclusos, Kentenichem encontrou uma oportunidade para aprofundar a sua espiritualidade e fortalecer a fé dos seus companheiros. Em 1944, junto com outros padres, fundou a Internacional de Schoenstatt, movimento que buscava unir católicos de diversas nacionalidades em meio ao horror do campo. Sua capacidade de manter a esperança e a fé em um ambiente tão adverso tornou-se um farol para muitos. A sua experiência no terreno não só fortaleceu a sua convicção espiritual, mas deixou um legado duradouro no movimento de Schoenstatt, que se expandiu internacionalmente após a guerra. Por sua vez, a morte de Ike em combate em 1943 não pôs fim à sua influência. O seu legado persistiu na estrutura operacional e organização dos campos de concentração, que continuaram a funcionar como parte essencial do aparato genocida do nazismo. A verdade é que, à medida que a guerra avançava, tornou-se um centro administrativo e logístico para um sistema maior de subcampos espalhados pela Alemanha e pelos territórios ocupados. Estes subcampos, cerca de 150 no total, destinavam-se principalmente ao trabalho forçado, outro aspecto crucial da máquina repressiva nazi. Os prisioneiros de Dachau foram enviados para esses locais para realizar trabalhos árduos em condições igualmente desumanas, que muitas vezes resultaram em morte. O campo permaneceu em funcionamento até 29 de abril de 1945, quando foi libertado pelas tropas americanos. Naquela época, seu comandante já era Martin Gottfried Weiss. Apesar da sua libertação, o impacto de Dachau limitou-se aos anos de guerra. O campo foi erguido como um símbolo do terror e da opressão nazi, e o seu legado persiste na memória coletiva como um lembrete dos perigos do totalitarismo. Hoje, o local abriga um memorial e um museu dedicado a preservar a história do Holocausto e a educar sobre as consequências da intolerância e da repressão. O lançamento de Dachau, o horror conhecido. Na madrugada de 29 de abril de 1945, as tropas americanas chegaram às portas do campo de concentração, marcando um ponto crucial nos acontecimentos finais da Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos seus 12 anos de funcionamento, Dachau foi destino de mais de 200.000 prisioneiros, dos quais se estima que cerca de 30.000 morreram dentro das instalações. Em 29 de abril, tropas americanas lideradas pela 45ª Divisão de Infantaria e pela 20ª Divisão Blindada do 7º Exército aproximaram-se do campo numa operação que fazia parte do avanço no coração do território alemão. O que encontraram superou qualquer descrição anterior da brutalidade do regime nazista.
A entrada no campo marcou uma viragem não só para os prisioneiros, mas também para os soldados que, já habituados ao horror da guerra, ficaram profundamente chocados. Eles encontraram um cenário dantesco. Mais de 30 vagões estacionados perto do campo continham cadáveres em avançado estado de decomposição. A principal tendência foi a morte de Buchenwald. Este trem partiu no dia 7 de abril sob a direção do SS Obersturmführer Hans Merbach, transportava 4.500 prisioneiros e chegou a Dachau 20 dias depois. Foi uma viagem cansativa e desmoralizante. Esses humanos foram amontoados em vagões de carga sem comida ou água suficientes, o que resultou num elevado número de mortes por fome e exaustão. O delegado do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Viktor Maurer, testemunhou o estado em que chegaram. Ao chegar, encontraram um comboio cheio de moribundos e cadáveres, já que apenas 2.385 sobreviventes foram registrados após o transporte. Por outro lado, estima-se que aproximadamente o mesmo número de corpos se encontravam em decomposição nas carruagens, o que refletia a brutalidade do tratamento que receberam durante o transporte. O trem estava estacionado em uma via de acesso próximo à guarnição SS e abandonado. Esta descoberta impactou profundamente os soldados americanos que libertaram o campo. A cena que encontraram foi de partir o coração. Muitos corpos jaziam nos carros. Eles simplesmente não estavam preparados para observar tudo isso. Dentro do acampamento, os soldados encontraram cerca de 67.665 cativos. Durante meses, eles sobreviveram em meio a privações extremas, sujeitos a doenças como o tifo, que se espalhou rapidamente devido à superlotação e às condições insalubres. Os corpos dos superlotados eram testemunhas vivas da desumanidade. Desnutridos até a fome, seus rostos refletiam o sofrimento acumulado. Cada olhar parecia contar uma história de resistência, perda e dor. De certa forma, eram pessoas mortas em vida. Cada canto do que descobriram foi mais revelador que o anterior. O campo foi dividido em diferentes áreas destinadas a controlar e desumanizar aqueles que o habitavam. O quartel, construído para abrigar algumas dezenas de pessoas, abrigava centenas. Eles estavam transbordando, não foram projetados para acomodar tantas pessoas. A falta de higiene era evidente. As latrinas transbordavam e o fedor era insuportável. Os espaços não eram apenas insalubres, mas também ferramentas de opressão, onde a superlotação foi usada como arma de terror psicológico. Na área do crematório, os fornos serviram de testemunhas silenciosas das execuções em massa ocorridas no campo. Uma secção especialmente perturbadora foi o chamado bunker, uma instalação usada para tortura e experiências médicas. Embora o horror destas experiências fosse conhecido entre os sobreviventes, o que mais chocava era a ideia de que estas práticas tinham sido realizadas com um propósito científico supostamente legítimo. Existem muitas teorias e rumores, mas o uso massivo da câmara de gás encontrada em Dachau não foi comprovado. Embora não se possa dizer que tenha sido um campo de extermínio no sentido estrito do termo, o sofrimento e as mortes no seu interior rivalizaram com as piores crueldades da história. Ao visitarem as instalações, os soldados tomaram nota de cada detalhe: as cercas elétricas, as torres de vigilância, os documentos abandonados às pressas pelos oficiais nazistas. Tudo apontava para um sistema meticuloso destinado a eliminar qualquer forma de humanidade. Vários correspondentes acompanharam as tropas americanas à medida que avançavam, documentando as cenas que se desenrolavam à sua frente. Carlos Sentis, um dos jornalistas presentes, expressou o seu impacto da seguinte forma: Dante Novionato, e por isso conseguiu escrever suas patéticas páginas do inferno. Vi Dachau, e é por isso que talvez não saiba como escrevê-lo. As fotografias e histórias recolhidas naquele dia tornar-se-iam testemunhos essenciais para expor ao mundo as bestialidades cometidas ali e noutros campos de concentração. No entanto, o lançamento não ocorreu sem episódios violentos. Num acto que ficaria conhecido como o Massacre de Dachau, alguns soldados americanos, movidos pela raiva e horror pelo que tinham descoberto, retaliaram contra os guardas do campo. Certamente, alguns deles tentaram conter o caos inicial, mas muitos não conseguiram processar o que viram. As emoções variaram de 18 raiva e horror
que não encontraram nenhuma restrição diante do que estavam descobrindo. Mas eles não foram os únicos a fazer justiça com as próprias mãos. A libertação trouxe consigo uma onda de emoções entre os prisioneiros, que após anos de tortura e desumanização, experimentaram alívio imediato. Apesar disso, esse sentimento de liberdade rapidamente se misturou a uma raiva contida durante anos, que encontrou seu canal na violência desencadeada contra os guardas SS, que ainda permaneciam no local. As principais vítimas foram os guardas SS, que supervisionaram e executaram os crimes dentro do campo. Ao longo das horas que se seguiram à libertação, entre 30 e 100 deles foram mortos vivos e diretamente, embora os números exatos variem dependendo das fontes consultadas. Este episódio lembra a complexidade moral que acompanhou os acontecimentos do final da guerra, onde o sofrimento acumulado ao longo dos anos desencadeou reações de violência visceral. Os ataques começaram logo após a entrada das tropas aliadas. De acordo com os testemunhos disponíveis, alguns soldados americanos entregaram armas aos prisioneiros, enquanto outros não intervieram diretamente, mas não tentaram impedir a violência que foi desencadeada. Alguns soldados tentaram intervir para impedir a onda de vingança, mas a magnitude do sofrimento acumulado tornou quase impossível conter a fúria daqueles que finalmente viram os seus opressores sob o seu controle. Os métodos utilizados para levar a cabo as represálias foram improvisados e brutais. Muitos guardas foram espancados até a morte com pás, barras de ferro e outros objetos contundentes encontrados no local. Alguns presos, que durante anos trabalharam como capos, ou seja, colaboradores forçados que supervisionavam outros presos sob ordens dos nazistas, também se tornaram alvos de ataques. Aliás, num dos documentos oficiais do exército norte-americano, este episódio é descrito da seguinte forma: 19. Alguns soldados americanos ficaram tão indignados ao ver a procissão da morte que começaram a executar homens SS capturados por sua própria iniciativa. Quando o comandante do batalhão, Felix L. Sparks, observando o que estava acontecendo, interrompeu imediatamente a execução. No total, cerca de 50 membros das SS morreram durante a libertação. O caos dentro do campo contrastou com as tentativas das forças americanas de documentar as condições ali e cuidar dos prisioneiros sobreviventes. Fotógrafos e correspondentes que acompanhavam as tropas capturaram imagens e histórias que mais tarde se tornariam provas irrefutáveis das atrocidades nazistas. Contudo, a violência desencadeada entre os cativos e os guardas complicou o panorama ético da libertação. As motivações por detrás destes actos violentos foram variadas, mas todas estavam profundamente enraizadas no trauma coletivo do cativeiro. Para muitos reclusos, o sofrimento diário e a tortura constante não só destruíram os seus corpos, mas também a sua confiança em qualquer forma de justiça institucional. A vingança tornou-se naquele momento uma forma visceral de tentar recuperar algum poder e dignidade sobre as próprias vidas e encerrar, mesmo que apenas simbolicamente, o ciclo de humilhações e abusos. E sim, pode ser classificado como bárbaro, mas a libertação e o subsequente massacre não podem ser totalmente compreendidos sem considerar o desespero e o sofrimento acumulado daqueles que sobreviveram num ambiente tão desumanizante. Ao longo do tempo, o massacre de Dachau tem sido objeto de controvérsia e debate histórico. Para alguns, representa um lembrete das complexidades morais que surgem em situações de extrema opressão e libertação. Para outros, é um exemplo de como a vingança pode obscurecer a procura de justiça, mesmo num contexto de crueldades tão evidentes como as cometidas pelas autoridades nazis. Dentro de tudo isso, nada treinou os soldados para enfrentar a realidade que encontraram dentro de seus muros. Este encontro deixou cicatrizes físicas e emocionais, marcando um antes e um depois na percepção global do Holocausto.